Bom dia. Eu estava planejado para falar de um assunto, mas, na verdade, várias coisas aconteceram essa semana e ontem, lá em Montemor, eu senti mais forte que eu precisava tocar no assunto que eu vou tocar hoje, que é um ponto que a gente pensa diferente de muita gente, mas a gente acaba não falando tanto sobre isso, e eu acho que vai ser legal a gente conseguir abrir um pouco mais esse assunto, que é sobre batismo no Espírito Santo. E a gente sabe que, assim, acredito que a maioria aqui veio de ambientes ou pentecostais ou neopentecostais, e geralmente os ambientes que falam sobre esse assunto têm uma perspectiva que talvez é diferente da que eu vou falar hoje para você, e outros ambientes simplesmente não falam. É meio que cada um pensa o que quer e vai aprendendo por osmose, né? Mas eu queria tocar nesse assunto, e antes de entrar nos textos bíblicos, eu queria entrar um pouco na parte histórica da coisa. Então, nós, nessa igreja aqui, nós somos cristãos carismáticos, né? Que não tem a ver com a nossa simpatia, mas tem a ver com o que a gente crê a respeito dos carismas, ou seja, carisma é a palavra que é utilizada no Novo Testamento e que a gente traduz como dom. Então, os carismas ou os dons do Espírito Santo, eles são considerados por uma parte do cristianismo, na verdade, pela maior parte do cristianismo, como algo que está em operação nos dias de hoje. Ou seja, grande parte da igreja mundialmente acredita na operação dos dons, como línguas, profecia, palavra de conhecimento e vários outros aí, e outros tipos de manifestação também. Mas uma parte da igreja crê que esses dons não acontecem mais nos dias de hoje. Eu não vou me ater nessa palavra a explicar a respeito da parte da igreja que não crê nisso e por que eu não discordo, por que eu discordo deles e por que eu não abraço essa perspectiva, ainda que eu não estou aqui desfazendo dos argumentos, eles têm os argumentos deles e tal, mas o objetivo dessa palavra não é esse. O objetivo dessa palavra não é trazer para você uma palavra de apologia em relação à continuidade dos dons. Essa palavra aqui é para você que crê na continuidade dos dons, que crê na continuidade das operações do Espírito Santo como um todo, nos dias de hoje, e para ajudar você a compreender como você deve se posicionar e experimentar isso. Porque a gente costuma brincar dizendo que, assim, existem cristãos que são continuistas, mas que não são carismáticos. O que essas duas palavras querem dizer? Continuista quer dizer que o cara crê que os dons continuam operando até os dias de hoje. Carismático significa que o cara é da parte da igreja que foi gerada após o movimento pentecostal e que pratica essa questão dos dons e das manifestações. Ou seja, tem carismático que vai praticar as coisas, e tem continuista que vai falar, olha, os dons continuam em operação. Aí você vai perguntar para ele, mas e aí? Você pratica isso? Não, eu falei que eles continuam. Deixa eles continuarem para lá. Deixa eles irem continuando, mas não precisa mexer comigo, não precisa atrapalhar aqui a igreja, não precisa bagunçar o nosso cronograma. Mas a questão é que nós somos carismáticos, nós cremos na prática disso. Nós não queremos ser apenas teóricos. Nós não queremos só falar, a gente crê que é real, beleza? Não, a gente quer de fato entrar nisso. Mas para entrar nisso, a gente precisa ter, às vezes, uma compreensão um pouco mais clara. E pode ser que você, até hoje, depois que você saiu do lugar de onde você era, depois que você ouviu várias coisas, depois que talvez você viu um monte de absurdo, talvez na sua cabeça a prática dessas coisas ainda está um pouco confusa. E é nisso que eu quero te ajudar. Mas, como eu disse, vamos começar com a história.
Se você olhar para a história do cristianismo, você vai ver que existiam manifestações dos dons e operações do Espírito Santo durante toda a história da igreja. Não houve um momento em que você não tinha isso acontecendo. Houve um momento em que talvez as principais denominações ou as principais expressões da igreja não davam ênfase nisso. Mas se você investigar a história do cristianismo, você vai ver que você vai encontrar dons e profecia e visões e curas durante todo o período, desde o momento do surgimento da igreja no Novo Testamento até os dias de hoje, sem qualquer tipo de interrupção. Mas a gente reconhece que houve um momento na história, na virada do século XIX para o século XX, onde os dons do Espírito Santo, eles voltaram a estar na frente, eles voltaram a estar em evidência diante da igreja como um todo, ainda que no início como uma controvérsia muito grande, ou seja, uma coisa que trouxe muito debate, muito problema, muita rejeição por parte de alguns, mas ao mesmo tempo se espalhou por toda a terra, e a gente olha hoje e praticamente assim, cara, a grande maioria do cristianismo mundialmente pode ser considerado um cristianismo pentecostal, né? Pentecostal no sentido de que surge a partir do movimento pentecostal, ainda que você tenha ramificações ali. Bom, quando que isso começa? Isso começa, como eu disse, na virada do século XIX para o século XX. Tinha um cara chamado Charles Parham. Esse cara, ele teve uma série de experiências, mas ele começa uma escola bíblica lá no estado de Kansas, nos Estados Unidos. E, basicamente, a escola bíblica dele não era uma escola bíblica que tinha uma série de matérias de teologia. Eles se reuniam, estudavam os textos bíblicos, estudavam temas dentro dos textos bíblicos e depois se reuniam de novo para poder debater as conclusões que cada um chegou. E um ponto que eles decidiram estudar foi a questão do batismo no Espírito Santo. Eles viam que tinha isso na Bíblia, eles viam que tinha essa experiência ali em Atos, capítulo 2, e eles queriam entender o que é isso, como que isso acontece, por que a gente não vê isso acontecendo hoje com tanta frequência e o que é, de fato, o que evidencia que isso aconteceu. Ali, naquela escola bíblica, eles se reuniram para conversar sobre o assunto e praticamente todos que estavam ali chegaram à conclusão de que o batismo no Espírito Santo, ele era sim válido para os dias atuais e ele acontecia tendo como sua principal manifestação o falar em outras línguas. Essa foi a conclusão deles. E aí, quando eles chegaram a essa conclusão, alguns estudantes decidiram buscar essa experiência do batismo com o Espírito Santo. E uma dessas estudantes, chamada Agnes Osman, foi para uma torre de oração que eles tinham, eles estavam num casarão, reunidos ali, estudando juntos. Ela foi para essa torre de oração e ela ficou lá na virada do ano, de 1900 para 1901, e ali na virada daquele ano, ela começou a falar em outras línguas. Basicamente, ela ficou falando durante algumas horas em chinês. E eles comprovaram que, de fato, aquilo ali que ela estava falando era língua chinesa e tal. Junto disso, estava acontecendo uma jornada de um outro cristão, um cara chamado William Seymour, que era um cristão americano, negro, filho de ex-escravos, que também estava buscando uma profundidade maior em Deus. E aí o William Seymour começou a frequentar os seminários que Charles Parham, que era o dono da escola bíblica, começou a dar, falando sobre o batismo no Espírito Santo. O Seymour, ele não podia, por conta da segregação racial americana na época, ele não podia ficar dentro do salão da igreja para ouvir as palestras, os seminários. Ele tinha que ficar do lado de fora e ouvir aquilo ali. Mas, mesmo diante dessa barreira de preconceito racial, ele ficou ali, ele ouviu aquilo, ele absorveu e ele voltou para o estado da Califórnia e começou a pregar isso. Ele fez uma série de outras coisas até que ele chegou numa rua lá
que era a rua Bonnie Bray, que ficou muito famosa no movimento pentecostal. Lá, numa casa na rua Bonnie Bray, eles começaram a se reunir e orar para receber esse batismo no Espírito Santo. Uma irmã não só recebeu o batismo e começou a falar em outras línguas, como também começou a tocar piano sem nunca ter aprendido na vida. Tem relatos dessa história de que vizinhos dessa casa, na rua Bonnie Bray, chamaram os bombeiros mais de uma vez, relatando que a casa estava pegando fogo. Eles viram as chamas vindo daquela casa, ligaram para os bombeiros, e quando os bombeiros chegaram lá, não era esse o fogo que estava acontecendo ali. Até que depois de um tempo, eles saíram dessa casa, foram para uma rua chamada Azusa, e eles se estabeleceram no lugar que era um antigo estábulo. Era um antigo lugar onde ficavam cavalos. E ali, na rua Azusa, naquele casebre ali que eles arrumaram, eles começaram a orar cada vez mais para receber esse batismo no Espírito Santo. O próprio William Seymour só foi receber isso muito depois, essa experiência que ele estava pregando sobre e buscando ao mesmo tempo. E aí você tem o início do conhecidíssimo avivamento na rua Azusa. O avivamento de Azusa, ele tinha algumas características que, se a gente pensar hoje, elas têm uma diferença bem grande do que a gente vê no movimento pentecostal. Por exemplo, a rua Azusa, o avivamento na Azusa, ele tinha uma ênfase muito grande em esperar pelo Espírito Santo. Ele tinha uma ênfase muito forte, não em fazer barulho, não em fazer estardalhaço. Então, ali em Azusa não tinha nada de ficar repetindo glória, 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 sabe? Não tinha esse negócio. A perspectiva deles era: você precisa chegar aqui e simplesmente esperar pelo Espírito. Uma outra coisa que era característica ali de Azusa era que, além dessa espera pelo Espírito, havia uma ênfase muito grande em rendição total a Deus. Isso eram duas coisas extremamente importantes para os irmãos ali. Era de você chegar ali, e eles relatavam muitas vezes que a pessoa chegava e ela passava por um momento de intensa luta com Deus, até que ela rendesse completamente seu coração a Ele. E só depois dessa rendição, ela entrava num período de espera até receber a experiência do batismo no Espírito Santo com o falar em outras línguas. Isso caracterizou boa parte do avivamento ali. Não só isso, mas também a questão da ênfase em missões mundiais. Então, o avivamento pentecostal, ele foi um dos principais responsáveis pelo grande boom de evangelização mundial e de organizações missionárias se formando, tendo o objetivo de pregar o evangelho em todos os cantos da terra. Então, isso diz respeito à Azusa. A Azusa deu origem às denominações pentecostais clássicas. Depois de Azusa, algumas décadas depois, você tem um outro movimento surgindo, que é o movimento Chuva Serôdia. O movimento Chuva Serôdia começou no Canadá, mas ele influenciou muita gente nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E, ainda que ele não seja muito falado, porque, de fato, aparentemente, para quem vê de fora, ele não trouxe muita coisa diferente do avivamento pentecostal, a ênfase do Chuva Serôdia foi principalmente na restauração, como era falado ali, dos outros ministérios, ou seja, eles se atentaram para o fato de que a igreja evangélica operava principalmente tendo em vista somente o ministério pastoral, e eles entenderam que precisava haver uma espécie de reordenação da igreja, incluindo os outros ministérios lá, apostólico, profético, evangelístico, o ministério do mestre, e aí você tem uma ênfase nisso. E, além disso, você tem também uma ênfase no fato de que você tem outros dons além de línguas.
Então, ali no Chuva Serodia foi meio que o responsável por trazer uma ênfase em profecia, em cura, em discernimento de espíritos, outros dons que a gente vê sendo relatados ali no Novo Testamento. E talvez uma coisa que é muito utilizada hoje e que vem lá do movimento Chuva Serodia foi a ênfase na imposição de mãos. Então, como eu falei, a Azusa, as pessoas tinham uma perspectiva que era: você chega aqui e você espera pelo Espírito Santo. Os irmãos do movimento Chuva Serodia, eles entenderam o quê? Que no Novo Testamento você tem uma ênfase muito forte em receber o Espírito por meio da imposição de mãos. E eles começaram a praticar isso, e isso meio que se espalhou para a igreja evangélica. Você tem hoje muita gente que opera dentro dessa ideia do impartation, que todo mundo briga para saber qual que é a palavra que traduz para isso daí. Mas basicamente tem a ver com imposição de mãos para que o indivíduo receba ou preenchimento com o Espírito, ou outros dons, ou cura, ou outras coisas relacionadas a isso. Bom, passando agora para o que a gente vê no Novo Testamento. Vamos olhar um pouco o que a gente tem na Bíblia. Primeiro, em Atos capítulo 1, você vê Jesus falando a respeito de algo que ele já tinha falado nos evangelhos, que era que os discípulos precisavam esperar a promessa do Pai. A promessa do Pai era o derramamento do Espírito Santo, que acontece posteriormente em Atos capítulo 2. Esse derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ali no Pentecostes, a gente sabe porque o autor bíblico vai dizer ali: olha, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. E o que a gente vê é a igreja ali reunida, orando, o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a falar em outras línguas, e as pessoas ao redor ouvem eles falando em outros idiomas, e ao ouvir eles falando em outros idiomas, eles ficam espantados, porque eles sabem que aqueles caras ali não são caras que são dessas regiões, e isso dá oportunidade para a pregação do Evangelho, para a conversão em massa que acontece ali. Ou seja, Jesus tinha falado para eles: vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Então vocês precisam esperar. Então eles esperaram, eles receberam poder e eles se tornaram testemunhas. Foi isso que aconteceu, exatamente como Jesus tinha falado. Então, o que o movimento pentecostal pensou? Beleza, então o que a gente precisa fazer? Esperar, receber poder e ser testemunha. E foi isso que aconteceu. Eles esperaram, eles receberam, e vários desses que receberam ali o poder do Espírito Santo foram para outras nações. Mas aí o movimento Chuva Serodia vai pegar e vai falar: olha, tudo bem, você tem esse acontecimento em Atos, mas você tem depois várias ênfases dos apóstolos dizendo: você recebeu dons pela imposição de mãos, vocês precisam prestar atenção na doutrina da imposição das mãos. Você vê o próprio Paulo recebendo imposição de mãos ali, quem que é o cara mesmo? Esqueci agora o nome. Ananias, isso. É Ananias mesmo? Bom, aí você tem isso acontecendo. Você tem Paulo falando para Timóteo sobre isso, você tem, enfim, vários relatos. E aí você se depara com uma briga em relação ao que o Novo Testamento fala sobre isso. Por quê? Porque pessoas que não são de tradição pentecostal ou carismática vão dizer que você não pode falar que a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo depois da conversão, porque Paulo, por exemplo, vai dizer que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Eles vão dizer: você está dizendo que quem não teve essa experiência não foi batizado em um só Espírito? Você está dizendo que quem não teve essa experiência, e alguns vão chegar no absurdo de dizer que quem não teve a experiência do batismo no Espírito Santo, como é dito em termos pentecostais, não tem o Espírito Santo. E aí a questão é: como que você desfaz esse enrosco aí? Basicamente, você desfaz dizendo o seguinte:
O batismo no Espírito Santo, vamos fazer essa pergunta. O batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão ou ele acontece depois da conversão? A resposta para isso é sim. Por que a resposta para isso é sim? Porque isso é um problema de teologia bíblica. Isso é um problema de não olhar objetivamente para o Novo Testamento e entender que a palavra é sim inspirada por Deus, mas ela foi escrita por diversos autores. Então você tem uma linguagem que é utilizada por Lucas. Lucas fala a respeito de batismo no Espírito Santo como sendo uma experiência que é posterior à conversão, uma experiência que tem evidências externas e uma experiência que acontece com o indivíduo tendo como objetivo que ele tenha poder para testemunhar a respeito do Evangelho. Mas Paulo usa a mesma expressão, ser batizado no Espírito, como uma expressão que está querendo dizer, de fato, converter, nascer de novo, ser inserido no corpo de Cristo. Então a questão é que os termos eles são iguais, mas eles não estão falando a mesma coisa. E as pessoas se confundem por conta disso. Então, em Lucas, batismo no Espírito Santo é revestimento de poder que acontece depois da conversão. E em Paulo, batismo no Espírito Santo é conversão, se tornar parte do corpo de Cristo. Beleza? Deu para entender? Aqui? Tudo certo? Agora, vamos para outro ponto. Línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Primeiro, vamos definir aqui. O que são línguas? Línguas, e eu não vou ter tempo para explicar isso agora, mas línguas pode ser tanto idiomas humanos, quanto outra linguagem que pode ou não ser uma linguagem celestial ou angelical. Mas a questão é que você tem línguas que são para testemunho e que são um instrumento para pessoas que estão fazendo missão transcultural, ou seja, uma capacidade sobrenatural de falar em uma língua que você nunca aprendeu, mas ela também pode ser uma língua que tem a ver com edificação pessoal. Paulo vai dizer, ao mesmo tempo que, se você falar em outras línguas, isso pode ser um sinal para os incrédulos, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer também, num texto muito próximo, que se o incrédulo chegar e a gente está todo mundo falando em línguas, ele vai ficar confuso. Aí é a gente que fica confuso. Fala assim, Paulo, o que você está querendo dizer? Ou seja, ele está falando, olha, a língua que você recebe do Espírito Santo pode ser um idioma para você testemunhar do Evangelho. Mas a língua que você recebe do Espírito Santo pode também ser simplesmente uma linguagem de oração para produzir edificação pessoal. E como que você vai saber? Bom, como você vai saber que uma língua é para testemunho do Evangelho? Bom, a primeira coisa é que você precisa estar num ambiente onde você não fala a língua das pessoas, né? Porque essa história que você tem de uns cultos aí, que o cara começa a falar em um monte de língua que ninguém está entendendo nada, mas ele fala assim, estou falando em hebraico. Assim, aí é mole. Aí você diz que você está falando o que você quiser. Mas assim, qual que é a utilidade daquilo ali? Nenhuma. Agora, por isso que Paulo vai dizer, se você vai falar em outras línguas, fale consigo mesmo e com Deus. Tem muita gente que vai ouvir isso e vai falar assim, mas por que alguns pentecostais e carismáticos, às vezes, falam em línguas enquanto estão ministrando louvor, ou alguns até enquanto estão pregando, falam em línguas? A questão é que você precisa prestar atenção no contexto no qual Paulo está falando aquilo ali. O que ele está dizendo é que a igreja de Corinto estava fazendo o seguinte, eles estavam reunidos e cada um tinha um momento em que ele chegava diante da igreja e profetizava. E algumas pessoas estavam chegando diante da igreja e falando em línguas, sem interpretação. E aí você pode pensar assim, cara, mas isso é um absurdo, por que alguém faria um negócio assim? Então, eu preciso dizer para você o meu testemunho pessoal. Eu ouvi, presenciei uma pregação em línguas. Não me contaram. Eu estava lá. O cara, por 40 minutos,
falou em línguas e tinha entonação de voz. Tinha mudança de entonação, ou seja, era algum argumento que ele estava fazendo. Ele estava colocando ênfase em alguma coisa. Alguém entendeu? Não. Deus entendeu. Assim, espero que Deus tenha sido edificado pela pregação dele. Porque ninguém ali foi. Então a questão não é uma proibição do tipo, você não pode falar em línguas e alguém ouvir. É proibido. Não. É simplesmente uma correção para dizer, olha, você não chega diante das pessoas, por exemplo aqui, que vocês todos estão sentados me ouvindo, e se eu ficasse falando em línguas aqui, vocês não iam aproveitar em nada. Vocês iam ter uma história muito boa para contar, assim como eu tenho. Né? E era numa vigília ainda. Foi bem legal esse dia. No sentido antropológico, assim, de experiência. Então, línguas pode ser para testemunho ou para edificação pessoal. Para edificação pessoal tem a ver com a sua vida de oração, tem a ver com você orar. Por que às vezes a gente vai falar assim, gente, se alguém aqui fala em línguas, vamos começar a falar em línguas agora. Por quê? É só você pensar. Se línguas serve para edificação pessoal e você tem uma sala cheia de pessoas e essas pessoas começam a orar para a sua edificação pessoal, isso com certeza vai ter algum impacto na intensidade na qual elas são capacitadas a adorar a Deus. Então, se a gente quer um ambiente em que a gente quer mais da presença de Deus aqui, a gente quer que todo mundo esteja mais aberto para ouvir o que Deus está falando, para perceber a ação do Espírito Santo, então falar em línguas, nesse contexto, vai ser uma coisa boa. Agora, óbvio, é você fazer isso de forma comedida, não é você chegar aqui e ficar, 10, 20, 30 minutos falando isso, mas é você usar isso como uma ferramenta que de fato para a sua edificação pessoal, para o aumento da sua sensibilidade diante de Deus. Agora, quer dizer que quem não fala em línguas, não tem essa capacidade de edificação pessoal igual uma pessoa que fala? Sim, quer dizer isso. E não tem problema. Por quê? Porque o que Paulo vai dizer nem todos falam em outras línguas. Então, se Deus não concedeu isso para alguém, isso significa que Deus é responsável o suficiente para suprir a pessoa de outra forma. O problema que existe é quando a gente começa a tratar como se fossem categorias diferentes. Então, assim, se você não fala em línguas, e infelizmente isso acontece em algumas denominações, você é um cristão de segunda categoria. Você não chegou ainda, entendeu? Você tá na série B, entendeu? Você precisa subir ainda. E o que não é uma realidade. E não é uma realidade, eu digo aqui, porque essa é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é que línguas não são a evidência de que um indivíduo foi batizado no Espírito Santo. Línguas podem ser uma evidência de que um indivíduo foi batizado no Espírito Santo. Ou seja, o que vai evidenciar que alguém recebeu essa experiência do batismo é se a pessoa teve algum tipo de manifestação exterior, mas não necessariamente línguas. Pode ser línguas, pode ser profecia, pode ser simplesmente alguma experiência que fica evidente que aquele indivíduo está tendo ali naquele momento, enquanto ele é cheio do Espírito Santo. E aí a gente faz a seguinte categorização aqui. Batismo no Espírito Santo. O que a gente crê? Que batismo no Espírito Santo pode significar conversão. Porque quando você converte, você é mergulhado na realidade do Espírito. Você passa a ter o Espírito dentro de você, mas você passa também a estar conectado ao Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo pode ser preenchimento de poder, que tem como objetivo nos auxiliar no nosso testemunho. A evidência disso é externa, mas não é uma evidência determinada. E aí que está a questão central aqui do que eu quero falar para vocês. A experiência do batismo não é
pelo menos na nossa perspectiva, como muitos pentecostais vão afirmar, não é uma experiência única após a conversão. Porque o termo que Paulo vai utilizar para essa ideia do batismo no Espírito Santo como revestimento de poder é ser cheio do Espírito. É a experiência de ser preenchido pelo Espírito. E isso não é uma coisa que acontece uma vez apenas. Isso é uma coisa que deve acontecer com constância na vida cristã. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, em Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Você, que era cachaceiro, você mesmo que eu estou falando, você que entornava umas pingas, ainda que você o cara, ele é alcoólatra casualmente, sabe, só final de semana. Final de semana eu tenho um problema com álcool, durante a semana não. Então o cara, final de semana, ele passava entornando. Agora, me diz uma coisa, você que tinha essa prática, assim como eu, você bebeu uma vez e falou assim, não, pronto, já bebi esse final de semana, para todos os próximos eu já estou suprido. Não, né? A coisa passa. Por que Paulo está usando o exemplo de não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Porque o ato de ser cheio do Espírito era uma coisa que deveria acontecer inúmeras vezes na vida do indivíduo. Um exemplo que a gente tem disso é em Atos capítulo 4, do versículo 24 ao 31. Vamos ler o que fala lá nesse texto. Abre sua Bíblia aí, em Atos capítulo 4, do 24 ao 31. Ok? Acharam aí? Atos 4, versículo 24. E ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo... Então, ouvirem o quê? Ouvirem a respeito da perseguição. É isso que é o contexto aqui da passagem. E a igreja estava reunida e ouviu o relato dos apóstolos ali sobre como eles tinham sido perseguidos. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, Teu servo, porque os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar, para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. Agora olha o que aconteceu aqui. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Você percebe aquele mesmo padrão? Você tem algum tipo de espera, mas é uma espera ativa em oração. Você tem intercessão ali. Você tem um derramar do Espírito Santo, um revestimento de poder do Espírito. E depois disso você tem a concretização da missão, ou seja, o ide ali, o momento em que esse poder que foi derramado sobre eles encontra o seu propósito na proclamação do Evangelho. Esse era o objetivo aqui. Mas o que é outra coisa interessante dessa passagem é que isso daqui está em Atos 4. E em Atos 2, essa mesma igreja tinha sido revestida do poder do Espírito Santo. Mas no capítulo 4, novamente eles se reúnem e eles pedem: Deus, libera o seu poder sobre nós.
Ou seja, não era uma experiência que eles estavam assim, não, a gente já foi batizado no Espírito Santo. Lá em 1000, não sei quanto e tal, eu recebi batismo no Espírito Santo, falei em línguas e tudo mais, e depois nunca mais. Eu tenho um amigo que era pastor de uma denominação pentecostal bem tradicional, e ele falava assim, cara, a gente falava em línguas só nos congressos da igreja. Por quê? Porque era um momento especial. Então, línguas virou, para muito crente, virou tipo um champanhe. Sabe? É tipo um champanhe pentecostal, que você estoura num momento especial, assim. Ao invés de ser uma ferramenta que o indivíduo usa. Mas assim como línguas deveria ser uma ferramenta que a gente usa, a gente vinha entender que existe uma perspectiva a respeito do ser cheio do Espírito Santo que deveria ser comum na nossa vida. Não que você vai experimentar isso todo dia. Não adianta você ter esse tipo de expectativa. Mas que, no mínimo, quando a gente se reúne e quando a gente sente a necessidade disso na nossa vida, e você vai ver isso nos relatos da história da igreja constantemente. Você vai ver isso com Charles Finney indo orar e, de repente, recebendo um batismo no Espírito Santo, de ter ondas de amor divino passando por ele. Você vai ver isso na vida do John D. Lake, recebendo também uma descarga elétrica de poder do Espírito Santo ali. E você vai ver os relatos desses homens acontecendo vez após vez após vez. E por quê? Porque eles entendiam, primeiro, que eles precisavam. A gente recebe menos porque a gente não compreende a nossa necessidade. A gente acha que é normal viver a vida cristã vazio. Viver a vida cristã não sendo revestido do poder de Deus. Sendo que o próprio Deus disse para nós, olha, Ele é um Pai bom. E Ele vai dar o Espírito aos seus filhos. Se você, como pai, seu filho pede comida, você não dá uma pedra para ele, muito mais Deus vai dar o Espírito Santo aos seus filhos pedindo para ele. Ele demonstra isso em vários momentos na Escritura, por exemplo, com o texto que a gente leu aqui de Paulo, dizendo, olha, não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Então, o vinho estava lá disponível para o cara se embriagar. Mas Paulo estava deixando claro para ele, olha, isso daqui está disponível, mas essa outra coisa aqui também está disponível para você. E esse negócio aqui é muito melhor do que se embriagar com vinho. Muito melhor do que usar droga. Tem gente que fala assim, cara, você vê muita gente lutando com vício. É bom que o Rodolfo está aí hoje. O Rodolfo é o que cunhou a frase, né? Que a gente tem que parar de falar para os jovens que droga é ruim, né? Tem que falar que, não, droga, gente, é bom. Mas Jesus é melhor. Jesus é melhor. Você não deveria falar assim, não, eu vou me abster disso, eu vou ficar aqui trincando os dentes para não fazer. Não, você deveria encontrar com Jesus e perceber que existe um prazer maior na presença dele do que nos prazeres desse mundo. Porque os prazeres desse mundo, primeiro, que você não foi criado para o pecado. E o pecado faz mal para você. Ele é acompanhado de culpa e ele é basicamente o seguinte, olha, isso daqui vai te dar uma sensação incrível, mas vai bagunçar todo o funcionamento do seu ser. Isso daí é o pecado. Mas a glória de Deus é aquilo para que nós fomos criados. Nós fomos criados para vivermos cheios do Espírito. Nós fomos criados para vivermos debaixo de uma experiência da presença de Deus. Nós fomos criados para ter o nosso coração constantemente aquecido. E a gente não deveria achar normal não estar assim. A gente não deveria achar normal o fato de que o nosso coração está frio, de que a gente está indiferente, de que a gente está simplesmente conformado com o fato de que a gente não está experimentando a presença de Deus. Não, a gente deveria viver inconformado com isso. Assim como quando você fica com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, com algum negócio te incomodando constantemente, isso te deixa aflito e você fica correndo atrás de uma solução.
Você fica assim, cara, eu não sei, eu estou com a dor de cabeça o tempo todo, eu vou tomar um remédio, eu vou pedir oração, eu vou no hospital, eu preciso entender o que está acontecendo de errado. O problema é que a gente acostumou a viver de uma forma que é anormal. A gente acostumou a viver vazio, a viver com o nosso coração seco. E a gente acha que assim, é uma coisa que vai acontecer esporadicamente. É um negócio que vai acontecer e que a gente não tem nenhum tipo de agência em relação a isso. Mas, na verdade, Deus está nos chamando para clamar por mais da presença dEle. Na verdade, Deus está nos chamando para viver um estilo de vida onde a nossa principal prioridade é encontrar com Ele e receber mais da presença dEle. E a gente tem que olhar para as lições do movimento pentecostal, olhar para os irmãos de Jesus e entender, cara, às vezes isso vai exigir um período de espera. Às vezes isso vai exigir um período em que você está ali, insistindo com Deus, em que você está clamando diante de Deus, em que você está ali, cara, igual aquela viúva que ficava atrás do juiz, dizendo, julga a minha causa. Você vai ter que ficar atrás de Deus. Fala assim, Deus, me enche do teu poder, me enche do Espírito Santo. Eu quero mais da sua presença. Eu quero ser tocado por você. Eu preciso te sentir, eu preciso te ouvir. Eu preciso que o meu coração seja incendiado. Eu estou seco e eu preciso da sua chuva. Eu não posso continuar assim. Mas a partir do momento que a gente se conforma com isso, cara, aí é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Aí a gente vive a nossa vida lidando com problema. A gente vive a nossa vida tentando empurrar um carro que está sem combustível. O que a gente precisa, mais do que força para empurrar o carro, que às vezes a nossa oração parece que é essa. Deus, me dá força para eu empurrar esse carro aqui. E a gente deveria estar orando, Deus, me dá combustível para esse carro andar. Porque é muito melhor andar com o tanque cheio do que ficar empurrando um carro que está com o tanque vazio. Mas a gente esquece e a gente coloca o nosso foco na coisa errada. E a gente fica ali insistindo. E a gente precisa parar de manivelar a nossa vida e entender que Deus já deu a solução. Ele nos concedeu o seu Espírito Santo. E eu vou te falar, não é que você está esperando Deus te dar o Espírito. Por isso que é importante esse equilíbrio entre o pensamento de Paulo e como ele coloca as coisas e o pensamento de Lucas, de como ele coloca as coisas, que é, você já tem o Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que revestiu a igreja no dia de Pentecostes, ele habita dentro de você. E a questão é que não é que esse Espírito precisa vir de um lugar distante para poder tocar o seu coração, não. Ele só precisa transbordar do seu interior. Ele só precisa, cada vez mais, crescer a influência dele, o poder dele, a percepção que nós temos dele, porque ele já está aqui. Ele já está aqui. Quando a gente fala, eu gostei muito uma vez, o Alan Hood lá do iHop falou o seguinte, ele falou, todo cristão tem um céu aberto sobre si. Todos nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E isso não é pouca coisa. A gente não está orando aqui para um Deus que está distante vir até nós. Deus está próximo de nós. O que a gente está orando é para que o poder desse Espírito transborde tanto no nosso interior que os céus da cidade se abram. Para que as pessoas que não têm o Espírito Santo habitando dentro delas sejam também tocadas pela presença de Deus. É isso que a gente quer. A gente não está mendigando a presença de Deus para nós. A gente está clamando pela presença de Deus em favor de outros. Porque a presença de Deus para você, Deus já concedeu. E você precisa crer, você precisa confiar, você precisa chegar diante de Deus e saber, o Senhor prometeu que ia me dar o seu Espírito Santo. O Senhor prometeu
que ia estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus, cadê você? Cadê você? Cadê a sua presença? Eu sei, mas a fé que eu preciso ter não é uma fé para negar a experiência. Não é essa fé que o povo fala assim, não, em nome de Jesus eu não estou com dor de cabeça, mas tua cabeça está explodindo. A fé não é um substituto para a experiência. A fé, ela é um caminho para a experiência. Você usa da fé. E quando eu digo fé, eu quero dizer simplesmente, você confia em Deus. Você confia nele. Você age em cima daquilo que ele falou, porque o caráter dele é suficiente para que nós tenhamos confiança de que isso vai acontecer. Fé tem a ver com isso. Fé tem a ver com saber que Deus vai fazer. Não é fingir que Deus já fez. Isso não é fé. É saber que Deus vai fazer e por isso se lançar na providência dele. Então o que a gente precisa entender, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto, um teólogo que eu gosto bastante, o D.A. Carson, ele fala o seguinte, ele fala que ele não crê numa teologia da segunda bênção, que seria aquela ideia que você tem a conversão e depois você tem uma segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo, e aí você alcançou um patamar correto na vida cristã. Mas ele fala assim, mas eu não tenho problema em acreditar numa terceira, quarta, quinta e por aí vai. A gente precisa de diversos revestimentos do poder do Espírito Santo na nossa vida. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é, qual foi a última vez que você foi cheio do Espírito? Qual foi a última vez que você experimentou esse transbordar da presença dele na sua vida? Qual foi a última vez que você sentiu que o seu coração estava em chamas por Jesus, porque ele estava incendiando você de dentro para fora? Qual a última vez que você experimentou isso? Porque se faz muito tempo, ou mesmo se faz pouco tempo, eu quero dizer para você que Deus quer conceder isso para você. E que você não deve se acanhar diante dele. Você deve saber que você pode, sem um pingo de constrangimento, chegar diante de Deus e clamar, Deus, eu quero ser revestido do seu poder. Eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero ficar embriagado, mas é da sua presença, do seu amor, porque o seu amor é melhor que o vinho, o seu amor é melhor do que a vida, o seu amor é melhor do que qualquer prazer que esse século consiga me oferecer, o seu prazer é melhor do que qualquer outra coisa, e ainda que eu me sinta seco, ainda que você se sinta agora, fala assim, cara, mas dentro de mim parece que não tem nada, parece que está totalmente seco, parece que cara, parece que não é nem possível, mesmo assim, aí sim pela fé, você corresponder a isso, e insistir, e esperar, e confiar, e saber que Deus vai derramar o Espírito sobre a sua vida.